Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graças a Deus que o Senhor nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus. Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade a qual o Senhor nos concede nessa noite, de estarmos aqui com o nosso programa Momento Bíblico, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 21 horas, diretamente dos estúdios da Sun News Publicidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos queridos que estão chegando, que já estão conectados nesse projeto, nesse programa, através da plataforma do Stream e do YouTube. Que Deus continue abençoando a tua vida. Os irmãos de perto, de longa distância, meus queridos irmãos do nosso Ministério Remanescente em Cristo, pelo nosso pastor presidente Ronélio. Deus abençoe tua vida, meu querido, que está aí em Extrema. Deus abençoe em nome de Jesus. Que todos os irmãos em Extrema sejam extremamente abençoados, amém? E os meus queridos irmãos do Remanescente em Cristo, os obreiros, obreiras, líderes, cantores, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos da comunidade evangélica dos Estados Unidos, Canadá, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Irmãos queridos, vamos fazer uma pequena oração para que Jesus continue abençoando a programação. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa oportunidade, por esse momento tão glorioso na tua presença. Pai amado, Pai eterno, abençoa os meus queridos irmãos que estão conectados através desse momento na plataforma desse streaming. Alcance as vidas, Pai. Esse é o nosso objetivo. Alcance as vidas, que cada um seja agraciado pelo teu poder, pela tua glória e tua graça, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a família Sun Publicidade, que Deus continue dando vitória. Deus abençoe a cada programador que faz parte dessa TV, desse canal de streaming, dessa web TV, que todos sejam agraciados pelo Senhor. Meus queridos irmãos que estão conectados, interagindo no chat ao vivo, Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados, como é de costume do nosso programa, não poderemos deixar de entrarmos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso alimento, é o nosso refúgio, nosso fortalecimento nos dias ruins e maus que estamos vivendo. Deus tem sempre algo glorioso para a nossa vida. Deus tem sempre algo grande para nosso viver. Basta tão somente acreditarmos, basta tão somente confiarmos no Senhor. E o tema dessa noite é um tema maravilhoso. Louvado seja o nome de Jesus, que nos traz uma reflexão, que nos traz um entendimento daquilo que Deus tem para conosco na nossa caminhada cristã. Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e entendemos que a palavra de Deus, santa, poderosa e gloriosa, tem a sua eficácia de operar em nossa vida. Para isso é necessário entregarmos a nossa vida ao Senhor. Para isso é necessário confiarmos nessa palavra e acreditarmos que Jesus não é só uma história de salvação, mas Jesus é o pleno Senhor que nos conduz ao reino de glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos estarmos firmes, avantes na presença de Deus, acreditamos em toda a nossa maneira de viver. Se nós não acreditarmos no que Deus tem para conosco, nós vivemos uma época de frustração, vivemos uma época de marasmo espiritual, de fraqueza espiritual, uma febre espiritual maligna que muitas das vezes tenta nos alcançar, nos destruir da presença de Deus, nos colocando desânimo, desmotivação, nos colocando empecilho de nós não conseguirmos buscar o Senhor da maneira que devemos buscar, da maneira que devemos se achegar diante de Deus, se apresentar diante do Senhor. Isso é terrível, meus queridos, porque isso que Deus sempre está nos fortalecendo para que nós sejamos melhores. É uma coisa que eu sempre aprendi com Deus: seja melhor, se apresente melhor diante de Deus, seja melhor naquilo que você está fazendo para o Senhor. A bênção de Deus irá te alcançar, os sinais seguirão aos que crê. Então eu quero acreditar, você tem que acreditar que os sinais de Deus, as maravilhas de Deus, os milagres de Deus, as profecias de Deus concluem sobre a tua vida, sobre a tua casa e tua história. Mas seja você um canal de bênção para o Senhor na tua vida.
Irmãos queridos, o tema de hoje é: aonde está o teu tesouro? Aonde está o tesouro que você tem para Deus, que você transmite para Deus e o que Deus tem para você? Quando nós olhamos essa base desse versículo bíblico, inclusive vamos até entrar nesse versículo, que é Mateus no capítulo 6, versículo 21, quando nós olhamos esse versículo bíblico, meus queridos, nós entendemos que Jesus, ele tinha algo grande e poderoso para expressar, entregar, revelar para o seu povo. Mateus 6, 21 está escrito, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então, com essa base que nós pegamos aqui, esse versículo, nós entendemos que o trabalhar de Deus é muito específico. Olha aí, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Primeira coisa, tesouro e estar no tesouro, entregar o tesouro. E aí observamos que Deus, ele começa a trabalhar diante de uma metodologia, dentro de uma parte linguística, para que nós entendamos 2 pontos. Primeiro ponto, adjetivo, que seria o semântico, e o segundo ponto seria a metonimia, que é isso, aonde Deus pega um item para expressar outro item, aonde Deus pega um símbolo ou algo para revelar outra situação, para revelar outra coisa. Então essa metonimia de Deus, diante desse versículo bíblico de Mateus do capítulo 6, versículo 21, trazendo o simples objeto ou o simples entendimento chamado tesouro e transportando para a nossa vida espiritual, para a nossa vida natural, humana, nossa vida, por que não dizer secular, e entendemos qual é a perfeita e agradável vontade de Deus e qual é a nossa perfeita e agradável para nós vontade. Então eu preciso trabalhar nesse embate, a minha vontade natural sendo trabalhada com a vontade espiritual. Então eu preciso entender essas coisas. Que sentido? Dentro de qual contexto? A minha vida natural sendo trabalhada com a minha vida espiritual e as 2 vidas sendo levada para Deus, para que Deus, pela tua bondade, tua misericórdia, aconteça aquilo que tem a acontecer para de melhor para com a minha vida. Então, dentro desse substantivo feminino que é a metonimia, ela refuta, ela embate o adjetivo do semântico. Então, o versículo, ele traz isso para nós. O que é isso que tem a dizer? Entendemos que aonde tiver fixado aquilo que é de melhor, o que é de valor para com a minha vida, é onde está o meu coração, aonde está a minha vocação e o meu interesse. Então, diante de uma vida cristã e diante de uma vida secular, diante de uma vida profissional ou acadêmica, você precisa entender e distinguir essas coisas, para que Deus seja o único e perfeito e primeiro sobre tudo. Se alguns itens da minha vida tomar lugar de Deus, então eu já estou atravessando esse versículo, eu estou integrando nesse versículo. E é interessante, meus queridos irmãos, diante de um evangelho que nós estamos vivendo, sem entrar no campo do eufemismo, que é aquela doutrina que traz um evangelho mais suave, mais light, como muitos dizem por aí, aquilo que não tenta dizer o que é verdadeiro, mas entra com outras palavras para enganar e suavizar a situação, né? Às vezes dos ministérios ocorre isso, por um obreiro que erra, por um obreiro que fala uma palavra torpe, heresia, enganosa, diante de uma mensagem, diante de um ensinamento, e muitas das vezes é suavizado isso diante de outros ou líderes que estão acima dele ou outros colegas de ministério. Para quê? Para que não crie um impacto negativo e não crie um impacto extremamente constrangedor, pejorativo diante da casa de Deus. Então, nós devemos viver a metonimia de Deus nessa palavra. Ou seja, Deus fala conosco através dos seus símbolos da Bíblia Sagrada, linguagens, e trazendo para o nosso dia a dia efeitos, não vou dizer efeitos positivos, porque Deus não trabalha no positivo e nem no negativo. Deus trabalha no certo,
e no errado. Ou seja, não é que Deus erra, ele pega o nosso erro e conforme o nosso erro, diante de um arrependimento, diante de um perdão, aí ele converte em certo. Então nós somos uma atribuição do errôneo, da nossa maneira muitas das vezes de pensar, da nossa maneira muitas vezes de agir, e aí Deus vai lá, faz com que isso seja certo, diante do tempo dele, da hora dele, do momento dele. Glórias a Deus por isso. E aí o que acontece? Quando Jesus fala isso, ele fala que o ser humano, ele tem uma vida atual que nós estamos vivendo, uma vida de preocupação, uma vida de ansiedade. Nós temos ansiedades em casa, nós temos ansiedade na igreja, ansiedade de crescer ministerialmente, ansiedade de crescer profissionalmente, ansiedade de crescer em casa, de uma forma melhor de viver. Então é isso que tem que ter o controle emocional. Crentes precisam ter o controle emocional. Crentes precisam ter o autocontrole. Ele tem que ter domínio próprio. Sabe por quê, meus queridos? Porque, meus irmãos, o inimigo está lutando para que nós percamos o controle, para que nós perdemos o domínio próprio e entendemos na frustração e no desenfreio espiritual. Perdemos o controle de Deus sobre a nossa vida e entramos no desenfreio espiritual. Aí o que acontece? Aí você passa a viver momentos seculares. E esses momentos seculares, numa vida que nós estamos vivendo, é onde a gente tem que ter muito cuidado para que o Espírito Santo de Deus não se entristeça. Porque se o Espírito Santo de Deus se entristecer pela nossa forma de agir e atuar, aí o que acontece? Nós vamos para a igreja, vamos cultuar a Deus, mas não foi um culto com excelência, não foi um culto que foi extremamente voltado para o Senhor, e isso é preocupante, meus irmãos, porque quando nós não conseguimos ofertar algo de Deus de melhor, o que nós iremos ofertar então Deus não está interessado 100% naquilo que eu conquistei. Por quê? Aquilo que eu conquistei, Deus pela tua misericórdia nos concedeu, nos abençoou, mas é passageiro, tudo é terreno. Mas o que Deus está interessado é o que eu e você somos na sua presença, o que nós somos diante dele. É isso que Deus se interessa. Quando Jesus estava falando aí em Mateus 6:21, que nós acabamos de ler, fixando, os nossos interesses no tesouro, quando ele usa essa linguagem, essa parte linguística desse substantivo feminino, tesouro, ele está usando a metonimia própria para nos abençoar e nos alertar. É necessário juntarmos, amontoarmos itens no reino de Deus, no mundo espiritual e não no mundo natural. Lembra que Jesus, ele explicou também em João no capítulo 12 que o trigo, ele é necessário que ele morra para que venha ter vida, frutos, porque aquele que conserva a sua vida no mundo, perde a outra vida no reino de Deus. Aquele que conserva a sua vida no reino de Deus, perde a sua vida no mundo. Tudo é espiritual, onde entra uma ligação natural com o espiritual. E nós estamos vivendo essa época. O mundo natural que nós vivemos, ele entra no embate da oração de Jesus de João 17. Qual é? A qual ele disse: Senhor, eu oro para este povo, os teus filhos, aqueles que virão, que somos nós, hoje, a geração que está atuante. Aí Jesus orou lá em João 17 dizendo: eu oro por eles, Pai, porque eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. Esse estão significa que nós estamos como vivendo o mundo, vivenciando. Nós não somos por natureza espiritual do mundo, mas somos por natureza terrena. Louvado seja Deus. E aí essa natureza terrena que eu preciso guerrear. A minha guerra, como diz a palavra, não é contra o sangue e a carne, mas é contra mim mesmo, e nem muito menos contra só as hostes malignas espirituais, mas é contra mim mesmo que eu preciso vencer a mim mesmo para eu prosseguir avante na presença do Senhor. Mateus no capítulo 6, versículo 21,
que nós lemos, aí você salta da Bíblia, Mateus do capítulo 6, versículo 19, que a palavra de Deus nos ajuda a entender Jesus falando: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, o ferrugem, tudo consome, tudo acaba, irmão, tudo destrói, tudo passa, e onde os ladrões minam e roubam. Olha aí, então aqui, é importante nós entendermos isso, irmão, qual é a nossa preferência de vocação. Muitas pessoas pensam que servir a Deus, estar no Evangelho do Senhor, é ficar rico, milionário. Isso é consequências daquilo que você é para Deus. Muitos pensam que às vezes é só buscar. E aqueles que buscam isso por forma própria, por interesse próprio, chega lá na frente e o peso da salvação? Como é que fica? Eu tenho que ter o equilíbrio daquilo que Deus tem me abençoado, tem te abençoado, e aquilo que eu sou com Ele. Então, o que eu sou na terra, o que eu faço na terra para produzir aquilo que Jesus falou para Adão: do suor do teu rosto comerá o teu pão. Então, esse suor do teu rosto que comerá o teu pão se refere aos dias atuais, porque o que eu sou para o mundo, para fazer com que este pão cresça, né? Esse pão cresça sobre a minha vida. Pula em Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muito tempo o achará. A mesma forma, Jesus, na oração modelo, a oração vitrine do Pai Nosso, no Mateus do capítulo 6, do 9 em diante, que ele fala: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, o pão nosso, esse pão de Deus. Aí você salta quando Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, o pão da alegria, o pão de Deus, o pão vivo que desceu do céu, é onde que eu preciso conquistar a minha vida para que esse pão de Deus progride, cresça, evolui como pessoa, como um obreiro, como um homem de Deus, como alguém que tem a índole de um cristão. Então isso é que faz a diferença. Não viver o pão da preguiça, como a Bíblia diz. Se eu viver o pão da preguiça, como que eu quero crescer na presença de Deus? Como que a palavra de Deus, meus irmãos, vai crescer na graça e no conhecimento em minha vida, se eu tenho o pão da preguiça? Se eu não consigo apresentar algo glorioso para Deus. Então, existem muitas pessoas que estão sofrendo na igreja porque vive o pão da preguiça. Não conseguem mudar esse pão, tirar o pão da preguiça, que muitas das vezes é maligno, que muitas das vezes são atuações malignas contra um com o outro, e não conseguem viver o pão de Deus, o pão vivo que desceu do céu, o pão do Senhor a cada dia que nos concede ao nosso levantar, ao nosso progredir. É o pão de Deus, porque Jesus falando, o pão nosso que o Senhor nos dá-nos hoje, perdoados sejam os nossos pecados. Então, aí eu vou adquirindo o quê? Uma aproximação diante do Senhor e recebendo esse perdão sobre a minha vida. E aí eu vou ajuntando tesouro no céu, eu vou ajuntando tesouro diante do Senhor, amontoando brasas vivas diante do altar de Deus, aonde o inimigo, aonde os ladrões, aonde a traça, o ferrugem não pode derrubar e destruir, porque é espiritual, meu irmão, porque é algo que vem do alto sobre a tua vida. Por isso que o apóstolo Paulo disse aos Colossenses: porque pensai nas coisas que são de cima e não das coisas terrenas. Quando nós pensamos, meus irmãos, nas coisas que são de cima, temos uma vida melhor na presença do Senhor, temos uma vida gloriosa na presença do Senhor. Existem as provações, existem as lutas, existe tanta coisa, sim, mas todas elas vão te servir para você crescer, todas elas vão servir para você ser melhor, todas elas vão servir para você ter maturidade, experiência, a aproximação melhor com Deus sobre a tua vida, você ter testemunho e não viver só o testemunho dos outros. Tem crente que só vive o testemunho dos outros, porque o A falou, o B falou, que glória, que bênção. Deus quer criar testemunho em você, em mim. Então tem um operar de Deus, tem um agir do Senhor sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E se não tiver o agir do Senhor na nossa vida, nós vamos para a igreja, mas não sentimos nada, não entendemos nada o que Deus está falando, não entendemos nada o que Jesus está realizando. Vivemos um momento de murmuração, vivemos um momento de os olhares estarmos apontando um para o outro, mas não apontando para Jesus.
Quantos de nós vamos para a igreja e olhar para Jesus? Quantos de nós vamos para a igreja no culto e levar nossos interesses ao Senhor? Quantos de nós, meus irmãos, conseguem estar diante de Romanos capítulo 12, ofertando ao Senhor vossos corpos santos e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente, agradável diante do Senhor? Quantos de nós conseguimos atingir essa atmosfera de adoração, essa atmosfera de aproximação com Deus e falar: Deus, o mundo está das portas da igreja para lá, aqui para dentro agora é outro mundo, é o mundo espiritual, é o mundo na tua presença, é a sala da adoração, está diante do teu trono, diante da tua glória e da tua presença. Me entrego diante do Senhor como alguém que, ainda que não tenha nada, ainda que não somos nada, mas nos entrego diante dos seus pés, para que o Senhor me receba como um adorador, com alguém que te ama e quer estar vivendo com a tua palavra. Quantos de nós, irmãos, temos esse interesse na casa de Deus, nos dias que nós estamos vivendo, nos momentos atuais? Quantos diante do povo? Então existe uma divisão na igreja. Existe uma divisão na igreja que são aqueles que infelizmente são de Apolo, infelizmente são de Paulo, infelizmente são de A, de B, de C, e poucos são de Jesus. Infelizmente vivemos essa separação na casa do Senhor. Por isso que muitas das vezes o Senhor não realiza o que Ele quer realizar. Não porque Ele não pode, não porque Ele não consegue, não porque Ele não faz, é porque Ele não encontra morada, é porque Ele não encontra espaço de realizar obras maravilhosas na sua casa. Muitas vezes o povo fica indagando: por que não acontece isso, por que não acontece aquilo na casa de Deus? O Senhor é o mesmo ontem e eternamente, mas nós mudamos, nós temos filosofias que foi alterada, mudada, pensamentos surgiram diante do povo de Deus e muitas vezes a forma de adorar mudou. A forma de buscar mudou. Olha como que nós estamos buscando a Deus. Olha qual é o tempo que nós temos para orar. Qual é o tempo que nós temos para se envolver na sua glória. Olha qual é o tempo de uma liturgia de um culto, como ele é. Se ele é louvor, se ele é palavra, ou é só louvor e menos palavra, ou se ele é mais palavra e menos louvor. Cadê o equilíbrio, irmãos? Cadê a forma administrativa e correta de conduzir um trabalho de adoração? Estamos faltando nisso, meus irmãos. Estamos se importando muitas das vezes, estamos aparecendo, né, para que as pessoas nos vejam, e muitas vezes aquilo que João disse parece que ficando só na palavra, que é necessário, meus queridos, que Ele cresça e que nós diminuamos. É necessário que Ele seja o Senhor da casa. É necessário que Ele seja o único, o primeiro de tudo. Os problemas não podem ser primeiro do que Deus. As dificuldades não podem ser primeiro do que Deus. As lutas não podem ser primeiras do que Deus. As condições financeiras não podem ser primeiras do que Deus. Porque se elas forem primeiras antes de Deus, aí eu coloquei o meu tesouro, aí eu coloquei o meu coração, porque aí eu fixei aquilo como uma ansiedade, uma preocupação sobre a minha vida. Aí eu perco o contato com Deus, eu perco a comunicação com o Senhor, porque Deus nos chama para uma vida de mudanças, de transformação. Isso é verdade, mas não é só para quem está chegando, não é só para quem está de fora, é para quem está na presença dele, é para quem está na obra. Deus está sempre trabalhando para a nossa vida, Deus está sempre operando em nossa vida, tanto no reino espiritual, tanto no reino natural, para que você e eu cresçamos nesse mundo ainda na presença do Senhor, para que nós sejamos supridos as nossas necessidades ainda na presença do Senhor. Isso é o trabalhar de Deus no mundo natural. Agora vem o mundo espiritual. Qual é? Entregarmos a Ele, gratidão a Ele, intercedemos perante Ele, clamando perante Ele, louvando perante Ele, observando, analisando e tentamos viver essa palavra como regra de vida única, para que o Senhor seja engrandecido e louvado sobre nossa maneira de agir, falar, pensar, tomar de decisões. Coloque Deus acima de todas as coisas e primeiro em tudo. Você vai ver como a sua vida será melhor. Você vai ver como a sua vida será uma vida de portas abertas, uma vida de grandes obras do Senhor. Muitas vezes estamos perdendo esse entendimento bíblico sobre a nossa vida. E às vezes queremos o já de Deus sobre a nossa vida agora, do jeito que eu quero.
da forma que eu determino, da forma que eu penso, e muitas vezes não é assim que funciona. E aí Deus não faz, a gente fica, muitas pessoas frustradas com Deus, muitas pessoas dizendo que Deus não faz, que Deus não realiza. Sabe por quê, meus queridos? São pessoas que entraram no mundo de uma natureza comum e não na natureza espiritual. Não conseguiram atingir uma camada espiritual de Deus tão gloriosa que está vivendo só aquilo, só o que os olhos vê, só o por vista e não o que está do outro lado. Não consegue enxergar as maravilhas do Senhor do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. É importante nós entendermos isso sobre a nossa vida. Lucas, no capítulo 12, versículo 26. Olha isso aí, que coisa maravilhosa. Observamos na palavra de Deus que Jesus falando: pois, se nem ainda podeis com as coisas mínimas do nosso dia a dia, imagina, estáis ansioso pelas outras coisas. Então é aquilo que eu disse, meus irmãos, a guerra espiritual que estamos vivendo dentro de nós, da nossa forma de ser hoje, desse momento que nós estamos vivendo. A igreja, você, igreja, somos igreja do Senhor. A forma de como nós estamos vivendo. Irmãos amados e queridos, todos que estão nos presenteando com a tua audiência, todos que estão nos assistindo a este programa na plataforma desse streaming, continue abençoando essa obra. Então, entendemos o quê? Se eu estiver pensando nas coisas mínimas como solução sobre a minha vida, como que eu poderei pensar nas outras coisas? Então o meu coração está fixado, o meu tesouro que é o meu melhor está fixado nisso. E eu não consigo entender e dar uma abertura para o que Deus tem para fazer na minha vida, na tua vida ministerial, enfim, com todas as suas áreas de viver. Então, quando ele continua dizendo isso, devemos ter cuidado. A ansiedade, ela é um estado psicológico que atinge o nosso lado do cérebro e vai transportando a preocupação, que vai atingindo toda a nossa forma do nervosismo e vai alterando a nossa forma de pensar, nossa forma de entender as coisas. E muitos crentes hoje estão tendo problemas, às vezes, de AVC por causa disso. A ansiedade preocupante, pensando na sua vida, pensando na sua família, pensando na salvação. Irmãos, fazemos a nossa parte e deixa Jesus operar, deixa Jesus trabalhar, mas façamos a nossa parte como servo de Deus, façamos a nossa parte como pessoas que estão ali para servir ao Senhor. Nunca podemos desistir, porque Deus tem o seu tempo e a sua hora. Planos de Deus não é o nosso plano, mas saiba de uma coisa, que são planos perfeitos. O caminho do Senhor não é o nosso caminho, mas saiba que são caminhos retos e endireitados para que nos conduzir na sua perfeita e agradável luz. Muito bem, observamos 1 Pedro, na continuidade disso, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, lançando sobre ele, isso é bem conhecido dos irmãos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da tua vida, da tua casa, da tua família. Isso não é fato, isso é uma realidade. Então Deus tem os seus planos sobre cada um. Isso não é fato, é uma realidade. Então é onde que entra uma coisa interessante aqui. Lançando, aí entra aqui também aquilo que Jesus nos ensinou do tesouro e coração. Essa metonimia de Deus que eu lanço, como que eu pego uma ansiedade com as mãos e lanço para Deus? Não tem como isso acontecer, não é verdade? Então entra o contexto linguístico da palavra. Eu pego aquilo que está dentro de mim e transporto para o Senhor, para que o Senhor receba e trabalhe sobre isso, me acalmando, me aliviando, me dando graça, me suprindo, tirando o fardo pesado do dia a dia, dos problemas da situação, como diz a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 11, versículo 28, quando Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então quando Jesus falou, olha, é o fardo pesado, então eu troco esse fardo pesado e transporto para Jesus, que é um fardo leve. Então é isso que esse método de Deus que nos ensina a entender isso, porque não tem como eu pegar fisicamente esse fardo pesado e levar para Jesus. Como que isso acontece?
sentimento espiritual, vocação espiritual, a oração, a aproximação com Deus, a entrega diante do Senhor. Por isso que eu sempre falo, meus irmãos, devemos ser melhores com Deus, porque quando somos melhores com Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós atingimos um campo que às vezes a gente não conhecemos, nós atingimos um campo que muitas das vezes não entendemos, é um campo espiritual que muitas das vezes Deus preparou e esperando nós a chegarmos diante dele, bater na porta e o Senhor abrir a porta e eu entrar. Entra no campo chamado Apocalipse 3:20, aquele que abriu a porta do seu coração, eu entrarei, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta do seu coração, entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Então, meus irmãos, como que isso pode acontecer? Dentro de um método, diante desse objeto que se designa de uma palavra linguística, aonde ele usa um símbolo, uma forma de falar para que eu entenda e para que eu transporte para com Deus. Como que eu vou abrir a porta do coração para Jesus entrar? Como que eu consigo com as mãos fazer isso? Não tem como, não é verdade? Então, dentro do contexto espiritual, onde entra esse trabalhar de Deus sobre a vida dos crentes, para que os crentes entendam que pela sua palavra sentimental, abra o seu coração, se envolve na glória do Senhor, da adoração, e aí, com a palavra de Deus, você vai ser abençoado e Jesus vai entrar sobre a tua vida e ele vai esclarecer todas as coisas. É isso que nós precisamos entender, irmãos. É isso que a igreja do Senhor precisa entender, aleluia, louvado seja Deus, para que melhor seja na presença do Senhor. E como que eu vou conseguir fazer isso? Primeiro, Provérbios do capítulo 4, versículo 23, glórias a Deus por isso. Observe, meus queridos irmãos, Provérbios do capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Tá vendo, meus irmãos? Como é interessante isso? Eu preciso guardar meu coração para o Senhor. Não tenho que guardar meu coração para o mundo. O mundo nada tem a oferecer de bom, principalmente oferecer algo para Deus. Eu tenho que guardar o meu coração para o Senhor. Tenho que guardar a minha vida para o Senhor. Eu tenho que separar. Aí entra o contexto da palavra santidade. Separado do mundo. Uma vida de santidade para Deus é uma vida separada do mundo, é uma vida que envolve um entendimento inteligente para que você viva com Deus, guardando o seu coração. E quando você guarda o seu coração, aí o Espírito Santo de Deus faz morada. Aí o Espírito Santo, ele se aproxima. Por quê? É um coração, é uma vida que está preparada para receber o Santo Espírito. É receber o Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Precisamos isso em nossa vida, dia após dia, enquanto Jesus não vem para nos levar. E aí você vai entender o que Jesus tem para com você, irmão. Sua saúde vai ser cuidada, sua saúde vai ser guardada pelo Senhor e todas as coisas vão ser de bom para a tua vida. Não estou falando flores, não estou falando apenas viver com Jesus, uma obra apenas de mel, não existe isso. Viver com Jesus é uma vida de desafios. A palavra de Deus nos conflita todo dia para entendermos quem somos, para onde nós vamos e para quem estamos fazendo determinadas obras. A palavra de Deus nos conflita todo dia. A palavra conflita o teu ministério. A palavra de Deus conflita a tua posição eclesiástica, para você entender quem é você. Você é obreiro de Deus? Você é uma obreira de Deus? Então a palavra de Deus te conflita, ela te ensina o que é ser um obreiro de Deus, o que é ser uma obreira de Deus, o que é ser um servo de Deus, uma serva de Deus, o que é ser um cristão, o que realmente é ter uma vida cristã. Então a palavra de Deus está sempre nos conflitando para que nós entendermos o que realmente significa a perfeita e o direcionamento do Senhor sobre a nossa vida. Glórias e honras ao nome do Senhor. Que Deus continue abençoando os irmãos que estão aí no YouTube. Deus abençoe a tua vida. Irmãos queridos, compartilhe esse projeto, compartilhe esse programa. Dá aquele joinha abençoado aí, que você vai ver o que Jesus tem para com a tua vida. Por quê? Porque quando nós damos o joinha, o like, nós estamos fortalecendo
e disseminando a palavra de Deus. Você está fortalecendo esse trabalho, você está abençoando esse trabalho. E aí o que vai acontecer? A plataforma do streaming vai entender que as pessoas demonstram interesse por esse trabalho. Quando você se inscreve no canal da Sun News, você está demonstrando o interesse da palavra de Deus, porque é a emissora voltada para a palavra e para o poder de Deus. O primeiro aqui nesse lugar se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós aderemos, fazemos uma conotação de todas essas coisas, aí a plataforma, ela abençoa em que sentido? Ela vai espalhando para outros campos e outros grupos este trabalho. Então é importante quando você dá aquele like no programa, quando você compartilha o programa, o YouTube ele entende dessa forma. E aí nós vamos vendo como Jesus é maravilhoso e poderoso. Porque é importante disseminarmos a palavra. Seja um missionário virtual nessa hora, meus irmãos. Seja um obreiro virtual. Seja um evangelista virtual. Seja alguém que ama a palavra de Deus. Seja alguém que tem o interesse de distribuir a palavra de Deus. Porque o nosso assunto principal desse trabalho é a palavra, é o Senhor Jesus Cristo. É entendermos cada vez mais a tua orientação, entendermos cada vez mais a tua revelação. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós somos abençoados. A Bíblia diz uma coisa muito interessante, quando você abençoa no oculto e no oculto você é abençoado. Então quando você abençoa esse programa, meus queridos irmãos, você também está sendo abençoado. Sabe por quê? Porque você está permitindo com que a palavra de Deus, um trabalho desse, diante do Senhor, entre sobre a tua vida, entre sobre a tua casa. Quando você coloca um programa desse, falando da Bíblia Sagrada, na tua sala, aí na tua televisão, no teu smartphone, no teu tablet, aonde você estiver nos vendo, em qualquer parte deste mundo, estiver contemplando este trabalho, você está permitindo com que o Senhor, através do teu Santo Espírito, envolva a tua mente, para que você tenha cada vez mais uma mente de Cristo. Se você já tem uma mente de Cristo, tem uma mente de Cristo aprimorada diante do Senhor. E aí o Senhor vai te abençoar, porque você está permitindo essa palavra entrar sobre a tua vida. Por isso que nós devemos cada vez mais, meus queridos irmãos, ao entrarmos na presença de Deus, ao entrarmos na glória do Senhor, permitir com que a palavra entre sobre a nossa vida, permitir com que a palavra nos transforme, permitir com que a palavra molde nossa vida ministerial, profissional, em todas as áreas. E aí você vai ver o que Jesus vai fazer. E aí você vai entender o que Jesus tem para fazer, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo de Deus. Esteve diante dos homens de dores, homens que estavam em trevas, não compreenderam, mas nós compreendemos, porque Ele está em nossa vida. A Bíblia diz, quando Jesus falou que o mundo não pode receber o Santo Espírito, porque não vê, não entende, não conhece e não sente, mas nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, temos o privilégio, meus irmãos, de sentir o Santo Espírito, temos o privilégio de tocar pela fé, sentir a tua presença, sentir a tua glória. Temos o privilégio de nos envolver na nuvem de glória do Senhor, quando Ele se apresenta diante do culto, diante do teu povo. Temos a glória e a oportunidade, a bondade e a misericórdia de Deus de receber aquela coluna do Senhor, a coluna de fogo. Há quem pensa que isso só ficou lá naquela época de Êxodo, com Moisés e o povo hebreu no deserto, mas se nós olharmos para o contexto espiritual, a coluna espiritual de Deus, que é a sua presença, a nuvem de glória, que é a sua presença, está em nosso meio, nos cultos, meus queridos, quando o culto é voltado para Deus, quando você que faz um culto para o Senhor, e aí o que vai acontecer? Deus vai te abençoar fortemente, Deus vai te suprir, vai te renovar, vai te fazer você novo na presença, na glória do Senhor, e você vai dizer, só o Senhor é Deus sobre a minha vida. As lutas não podem me destruir, por
porque só o Senhor é Deus sobre a minha vida. As condições financeiras que estamos passando difíceis, pode tentar me desanimar, me frustrar, mas só o Senhor é Deus sobre a minha vida, só o Senhor é Deus sobre a minha casa, a minha história, e aí o Senhor vai receber glórias e adoração, e você vai perceber que Jesus vai fazer coisas grandes e maravilhosas, porque o prazer de Deus, meus irmãos, é abençoar o seu povo, o prazer de Deus é fazer a obra de Deus crescer, o prazer de Deus é fazer esse ministério crescer, o prazer de Deus é fazer a obra de Deus se expandir. Esse é o prazer de Deus. Agora o prazer do inimigo e dos desacreditados é achar que você e a obra de Deus não vai para frente. Aqueles que desacreditaram de Neemias, aqueles que desacreditaram de Ruth, aqueles que desacreditaram de Josué, aqueles que desacreditaram de Moisés, aqueles que desacreditaram dos profetas e todos aqueles que principalmente desacreditaram de Jesus, todos eles morreram sem salvação. Mas quem acredita e crê no Senhor, o que a Bíblia diz? Será salvo tu e os da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ver a tua casa salva, irmãos? Quer ver a tua família salva? Continue crendo, continue confiando no Senhor, porque Ele diz: se creres em mim, verás a glória de Deus. Eu preciso ver essa glória, você precisa ver essa glória, a casa de oração precisa ver essa glória, a minha casa familiar precisa ver essa glória, o meu trabalho precisa ver essa glória, o meu dia a dia, a minha caminhada precisa ver essa glória, porque lâmpada é para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então eu tenho um caminho iluminado, um caminho andando na luz, um caminho na presença da luz, porque Ele é a luz e esteve na luz. E onde eu estou caminhando nessa presença, aí eu tenho uma vida de um brilho do Senhor. Aí o brilho do Espírito Santo acontece sobre a nossa vida. Coisa maravilhosa, meus irmãos, é ter uma vida diária com o brilho do Espírito Santo. Coisa maravilhosa, meus irmãos, é ter uma vida diária dirigida, conduzida, orientada pelo Espírito Santo. Aí você vai render glórias, você vai ter muito mais motivação de ir para a casa de Deus e falar: Senhor, eu te amo porque ainda que eu não sou merecedor, mas a tua glória, a tua graça me alcançou. A tua bondade me deu força para prosseguir. Glórias ao nome de Jesus. Isso está faltando em muitas pessoas. Mas vamos continuar orando para que Deus alcance as vidas, salve as vidas, liberte as vidas. Crentes nas igrejas, tem muitos que precisam ser libertos, porque o seu coração não é mais para Deus. O seu coração não está mais na palavra. O seu coração não está mais voltado na comunhão e na união do Espírito. E aonde estiver o seu coração, está o seu tesouro. Então tem crentes que precisam entender qual é realmente o seu tesouro. Se o meu tesouro estiver nas coisas do mundo, ali está o meu coração. Se o meu tesouro estiver nas coisas que o mundo me engana para dizer que tanto faz, tanto fez, ali está o meu coração. Se o meu tesouro estiver nas coisas que o mundo vão se fantasiando e levando o evangelho leve, suave, ridicularizando o nosso Senhor, ridicularizando a Bíblia Sagrada, aí está o seu coração. Se o meu tesouro estiver naquilo que é somente os meus interesses de estar na igreja buscando aquilo que eu quero, somente aquilo que eu desejo, aí está o seu coração. Mas se o seu desejo for o reino de Deus, Deus vai dizer, assim como falou na sua palavra, está juntando brasas vivas no altar, está abrasando brasas vivas na sua cabeça, está adquirindo o direito de conquistar o reino de Deus, reescrevendo cada vez mais, fortalecendo cada vez mais o seu nome no livro da vida, e você vai ver o que Jesus tem para com você. Qual é o seu interesse? Qual é a sua vocação? Para onde você vai e o que você está fazendo? Olha só que mensagem gloriosa que você pode pegar aí de graça e levar para a tua igreja. Para onde você vai? Qual é o seu interesse e o que você está fazendo? Onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Se o meu tesouro estiver nas coisas que o inimigo lança para tentar me enganar, para tentar entender que tanto faz, tanto fez, isso não tem nada a ver? E aí, será que eu consultei a Deus para saber se realmente tem ou não tem nada a ver? Será que eu consultei o Espírito Santo e perguntar: Espírito Santo, posso isso? Isso realmente é para o meu servir?
Ou é apenas para o meu querer? Ou é para apenas o meu luxo? Ou é apenas a minha vaidade? Ou é apenas os meus interesses? Será que isso realmente está diante de uma consulta do Espírito Santo? Então, aonde está o discernimento do povo de Deus? Está pagando, né? Porque muitos estão colocando o seu tesouro na multidão, volume de pessoas, e perdendo a qualidade da presença, e perdendo a qualidade da aproximação. Muitas pessoas se importam em ter igrejas cheias, e estão perdendo a qualidade de crentes, estão perdendo a qualidade de servo de Deus. Não pode nem dizer que é um servo de Deus. Você pode pensar, mas que palavra que pode ser pré-julgadora, mas não é não, é uma verdade bíblica, porque quando Deus fala, nos chamou para a tua santificação, separação daquilo que não agrada ao Senhor. E quando nós olhamos para isso, eu preciso entender o que é uma vida natural no mundo que nós estamos vivendo e o que é uma vida espiritual. Eu consegui discernir entre o que é natural e o que é espiritual. Saber separar o que é natural pode atingir no meu campo espiritual. O que é natural que pode agregar, crescer no meu mundo espiritual ou só apenas no mundo natural. Então eu preciso conversar de uma forma sincera com o Espírito de Deus e falar, Senhor, me revela para eu ter uma vida melhor. Me ajuda, Pai, a ter uma vida melhor. O mundo oferece coisas para que eu venha estar na tua casa de qualquer jeito, que eu venha fazer a tua obra fraudulosamente, que eu venha fazer a tua obra com engano, com mentira, com situações adversas, com idolatria, com coisas que não te agradam, que eu venha olhar para os ensinamentos e a tua doutrina e achar que é coisa do passado, que achar que é coisa dos antigos, ficou lá atrás. A palavra de Deus é eterna, é para sempre, ela foi a mesma ontem, hoje e eternamente. O Senhor está sempre para nos ajudar, basta nos aproximarmos diante do Senhor, e nós estamos isso, o poder de escolha está em nossas mãos. Se aonde estiver o meu tesouro, na presença de Deus, aí está o meu coração. Mas se o meu tesouro estiver no mundo, o meu coração está ali no mundo, e aí a guarda do meu coração está no mundo, e não tem como eu sentir Deus se o meu coração está no mundo. Não tem como o meu coração ter a abertura e a entrada do Espírito Santo, meus queridos, se o meu coração está no mundo, se o meu coração está na vaidade passageira. Cuidado com os ídolos, meus irmãos. Cuidado com a idolatria, meus queridos. Coisas que o inimigo tem lançado no mundo hoje e tem atingido o campo chamado igreja, no campo chamado evangelho, e tem formado muitas pessoas com filosofias vãs, com pensamentos mudados. Isso é terrível. Muitas vezes um pensamento mudado para coisas ruins que não agrada ao Senhor. E queremos poder, e queremos glória, e queremos virtude. Mas se o meu coração não está em Deus, como que eu quero virtude? Como eu quero poder? Mas se o meu coração, o meu tesouro, que eu deposito, que eu guardo, que eu cultivo, não está em Deus, como que eu quero que o Senhor opere sobre a minha vida? Como que eu vou querer que o Senhor faça milagre em mim, me conceda as bênçãos e as vitórias, se o meu coração está distante do Senhor? Não consigo nem ter comunhão com os irmãos, não consigo nem ter comunhão com Jesus, não consigo ir para a igreja porque eu estou desanimado, porque eu estou olhando para A, para B, para C. Eu tenho que olhar para o Senhor, eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que olhar para aquele que é o autor e consumador da minha fé, aquele que me salvou. Não olhe para A, para B, para C, firme nas promessas do Senhor, e seja direcionado, sempre pedindo orientação do Espírito Santo, porque Deus tem o de melhor para a sua vida. Deixe Jesus operar sobre a tua vida e sobre a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Observamos um versículo da palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Olha só as cartas de Paulo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tá vendo, meus queridos? Então, quando Paulo disse isso aí, ele falou, olha, nós somos o vaso e Deus deposita o seu tesouro. Deus já depositou o seu melhor, o que é seu precioso sobre a nossa vida, chamado Cristo Jesus, o unigênito do Pai. João 3,16, que nós já conhecemos.
Porque Deus enviou o teu único filho para nos salvar, não é verdade? Para nos dar vida e vida com abundância, para nos dar uma separação do mundo, ter uma vida de santidade, ter uma vida melhor na presença do Senhor. O unigênito, o melhor de Deus aconteceu ali. E acontece todo momento o melhor de Deus tentando trabalhar sobre a nossa vida. Temos, porém, esse tesouro de Deus que vem do Santo Espírito sobre a nossa vida, que somos barro, que somos o vaso na mão do olheiro. Aí esse vaso que é trabalhado na mão do olheiro, aí entra a excelência de Deus. Qual é a excelência de Deus? As suas pérolas, os seus tesouros, as suas joias preciosas, aquilo que está no reino de Deus, aquilo que está escondido no mundo espiritual. Aí ele deposita sobre o vaso, que é a presença do teu Santo Espírito. Aí o Santo Espírito entra no vaso, no barro, e aí o mundo espiritual começa a trabalhar. E quando o mundo espiritual começa a trabalhar, aí vem a excelência do Espírito Santo. Em que sentido? Mudança, transformação, modo de vida melhor, todas as coisas ele supre, todas as coisas ele acrescenta, de glória em Cristo Jesus. Aí o Espírito Santo nos orienta. Precisa se convencer, precisa entender do seu pecado e do seu juízo. Aí o Espírito Santo nos convenceu, nos falou que eu preciso agora ter uma vida com Cristo. E quando eu tenho uma vida com Cristo, aí o Espírito Santo vem de novo e fala, olha, precisa agora ser moldado pela palavra. Aí o Espírito de Deus vem, traz a sua palavra e nos ensina a compreender as suas escrituras, nos ensina a ter vontade de ler Bíblia, nos ensina a ter vontade de entender as passagens bíblicas. Isso é o Espírito de Deus que está trabalhando. Ele vai nos convencendo e vai nos orientando. Leia a Bíblia para entender quem é o teu Salvador. Leia a Bíblia para entender quem é o seu Senhor. Leia a Bíblia para entender para onde tu vais. A tua alma, o teu corpo, o teu espírito. O que vai acontecer com esses três? Então leia a palavra de Deus, e se você não entender, pede para mim entendimento, pede para mim compreensão e a orientação e a revelação. Aí o Espírito de Deus, ao mesmo tempo que vai falando essas coisas, ele vai trabalhando no nosso caráter, da nossa índole humana, do nosso caráter humano, sendo melhor perante os homens, a sociedade. Não tem uma vida de mentira, não tem uma vida de ser caloteira, não tem uma vida de usurpador, não tem uma vida de engano, mas tem uma vida de graça e da verdade, porque a palavra de Deus é verdadeira, sincera e poderosa e eficaz. Aí ela vai nos moldando, vai nos limpando, entra aquilo que Jesus falou, nós somos lavados pela sua palavra, e aí nós fomos lavados pela palavra, nós nascemos de novo, batizamos, nascemos de novo, e aí entra aquilo que Jesus falou para Nicodemos, é necessário entrarmos no mundo espiritual para nascermos de novo, é na água da vida, na água do Espírito. E aí o que acontece em nós? Somos mudados. Aí uma hora Jesus fala para nós, olha, precisa ter comunhão. Você precisa agora ter um agrupamento de uma assembleia de junção para você servir a Deus da maneira que Ele se agrada. Não como Paulo nos alertou e nos ensinou na sua palavra, que nós não devemos ser como alguns, que não se reúnem como igreja, mas que nos reunimos como igreja para adorarmos, nos encontrarmos e dizer que Jesus é maravilhoso. E expressarmos a nossa alegria e a nossa gratidão. Aí o Espírito de Deus vai nos colocando isso como regra de vida, um momento nosso com Deus, o momento do dia a dia e um momento nosso com Deus. E aí ele vai trabalhando. Só que essa missão não acabou sobre a nossa vida, e ainda tem a outra missão do Espírito Santo de estar convencendo outras pessoas que estão chegando no reino de Deus, se aproximando no reino de Deus. E em contrapartida, vem a outra terceira missão do Espírito Santo de Deus. Sabe qual é a outra terceira missão do Espírito Santo de Deus? É quando o povo de Deus se reúne, aí vem aquela glória, vem aquela virtude, vem aquelas maravilhas, aquele poder sobrenatural. Isso é o outro agir do Espírito Santo, mostrando a sua presença, a presença do Eterno, a presença do Glorioso, justificando e certificando a sua maravilha sobre o barro, sobre o vaso. E aí vem as pérolas de Deus, a
revelação, a palavra, as virtudes do Senhor. Aí vem o Espírito Santo novamente e toca nos crentes para que os crentes entendam. Ei, quem tem o coração guardado, pode vir, se aproxime-se. Como ele diz em Romanos no capítulo 8, vinde, se aproxime-se com confiança na presença do Senhor. E aí ele certifica sobre nossa vida, porque o nosso lugar, o lugar que Deus está, é um lugar santo. Tire a sandália dos seus pés, porque aonde tu estás é um lugar sublime, é um lugar glorioso. Mas parece que é só a igreja, parece que é só as paredes e o telhado, mas não é espiritualmente. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está no meio. Aí entra aquela confiança, aquela convicção, que quando nós dizemos no culto, Jesus está presente aqui, meus irmãos, Jesus está aqui conosco, isso é confiança, isso é crer, isso é acreditar, porque existe um povo, ainda que seja pouquinho, mas está ali unido, reunido, com verdade, com sinceridade, com união, com vocação, um povo que fala somente as coisas boas, que não deixa as coisas ruins falar, que não deixa a mentira entrar, não deixa o coração enganoso proferir e crescer, mas deixa o Espírito Santo trabalhar. É isso que faz a diferença. E precisamos desse diferencial na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos queridos e amados, eu vou ficando por aqui. Graças a Deus que o Senhor nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vou pedir para a produção colocar o cartaz. Louvado seja Deus. Pode colocar, meu irmão. Amanhã, quinta-feira, estaremos numa abertura, no início de uma campanha gloriosa e poderosa para a glória de Deus. Irmãos queridos, eu quero convocar você que ama a palavra, você que ama o Senhor Jesus, você que tem um interesse poderoso na presença e na glória do Senhor Jesus Cristo. Amanhã estaremos, em nome do Senhor Jesus Cristo, se Deus assim permitir, reunido e unido na presença do Senhor, na nossa campanha, Jeremias do capítulo 33:3, clama-te a mim, responder-te-ei. Olha que coisa gloriosa, meus queridos. Estaremos lá numa campanha maravilhosa, 6 quintas-feiras, para a glória de Deus. E eu convoco você amanhã às 7h30 da noite, na Rua Amaravate 741, São Paulo, capital, do nosso ministério Remanescente em Cristo, na direção do nosso amados irmãos, missionário Tiago e o cooperador Val. Estaremos lá para a glória de Deus. Não perca, irmãos, é imperdível, porque quando nós falamos de campanha de clamor, quando nós falamos de campanha de adoração, de aproximação, o Senhor ordena a bênção. Olha aí na tela, louvado seja o nome do Senhor. O irmão está colocando aqui, ó. Olha aí. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Está aqui, meus queridos irmãos. Não perca, irmãos. Vai ser amanhã, poderosamente. Eu conto com a tua presença. Eu conto com a tua presença nesse lugar. Amém? Irmãos queridos, vão ficando por aqui. Quero desejar uma boa noite de salvação. Uma boa noite na presença e na glória do Senhor. Quero agradecer a todos, meus queridos, que até este prezado momento esteve conosco. Esteve aqui conectado através da TV Sun News, abençoando esse programa. Meus irmãos, inscreva no canal Sun News, dá o like, abençoe esse trabalho. Entra também no meu canal pessoal, Fábio Vladimir, aí no YouTube, digita Fábio Vladimir, vai aparecer aí, logo na cara, no topo da pesquisa. Abençoe, tem as mensagens poderosas e gloriosas que Deus tem nos dado, pela tua misericórdia. Tem os programas, momentos bíblicos anteriores, está ali gravado também, completinho, para os irmãos assistir quantas vezes quiserem, para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Deus abençoe a TV News São Publicidade por mais uma oportunidade, por mais uma abertura do programa Momento Bíblico. E quarta-feira que vem, às 21 horas, se Deus assim permitir, ao vivo, tão certo como vive o nosso Deus, estaremos aqui para a glória do Senhor. 21 horas, não perca, anote aí. Amém? Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu,
lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui.